momento a gente já começa o papo aqui com a advogada Maria Paula, um assunto que está na agenda política brasileira, e a gente vai tentar detalhar o que é político e o que é jurídico, né? Especialmente o ponto de vista jurídico nesse processo. Anistia. Alguns temas, alguns conceitos ganham a pauta política e de repente a população, né, fica confusa, querendo entender o que é isso, mas isso existe, quem que pode usar, em que momento usa, né? Arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal? O que é o superávit primário e tal? O economês não é um assunto fácil, né? O juridiquês também não. Maria Paula, advogada constitucionalista, obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Maria Paula. Bom dia. Anistia. A gente estuda anistia na história, no processo de anistia, pós-ditadura. Explica para a nossa audiência, Maria, o que é anistia? Para nós advogados, a anistia, ela é o quê? Extinção da punibilidade. O que é a punibilidade? É o ato do Estado punir o indivíduo, né? O ato do Estado colocar um processo contra esse indivíduo por algum crime, infração penal cometida por ele. Então, a anistia, ela é uma forma de perdão. Perdão e extingue essa punibilidade. Antes de um julgamento. Pode acontecer antes do julgamento, pode acontecer antes da investigação, e aí que entra a parte política. Por quê? A gente tem alguns tipos de extinção de punibilidade, dentre eles a anistia, mas a gente tem outros. A gente tem a graça, que é individual, né, que vem do chefe do executivo, e a gente tem o indulto, que também vem do chefe do executivo. O indulto, ele é coletivo e ele é um conjunto de requisitos que vai estabelecer ali na lei, né? Geralmente se dá o indulto natalino todo ano. Para algumas pessoas, então, por exemplo, do ano passado, pessoas que foram condenadas a até 8 anos, que já cumpriram 1/5 da pena, né? Então você vai estabelecendo requisitos, e todos eles são pós-processo, pós-condenação. A anistia, ela tem a característica de poder ser concedida antes? Tem. É o ideal? Não, né? É o ideal menos ainda quando a gente fala do curso investigatório, né? A anistia, ela já interrompe logo o curso investigatório da situação. E aí que entra a parte política, porque a anistia, ela é concedida pelo Congresso por meio de lei federal. E sancionada pelo presidente, com possibilidade do Congresso também barrar essa sanção. Quer dizer, nenhuma das possibilidades. O Supremo pode barrar. O Supremo, como a anistia, ela é uma lacuna dentro da legislação, ela não tem especificidade, até o próprio indulto e graça também tem esse problema. Talvez o Supremo possa utilizar de mecanismos para barrar juridicamente. Mas por ser uma lei federal, é mais possível que caia no STJ. Né, porque o STJ que analisa questões ali de código e legislações federais, né? O Supremo tem que se atentar à Constituição. É o Supremo Tribunal de Justiça, né? O STJ, né? Então, mas pode cair ali. Porque, na verdade, pedir anistia para pessoas que desmontaram Brasília, que atacaram Brasília, que nós vimos ali, eu creio que se o STJ concordar com aquilo que o Congresso aprovar como anistia, pelo amor de Deus, né? É o fim do mundo, né? Historicamente, isso abre precedente para você também pra fazer qualquer coisa. Para que seja tentado outras vezes. Até por maioria política, você forma ali uma maioria simples e você anistia quem você bem entender, né? Exato. E o interessante é que existem os crimes inanistiáveis, que a gente chama, e crimes contra o Estado Democrático de Direito são inanistiáveis, né? Mas aí a lei que prevê os crimes que não sofrem anistia foca bastante no terrorismo. Então, alguns ali estão respondendo por terrorismo. Né? Não são todos que entraram na classificação de terrorismo, mas alguns respondem por terrorismo. Esse crime não pode ser anistiado, porque a anistia, ela envolve o crime em si, o principal, e os correlatos. Então ali você tem o crime atentado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, e os correlatos, que vai ser dano ao erário público, agressão, atentado ao pudor, teve também. Todos os crimes correlatos seriam perdoados, né? Então a gente tem essa questão também. Existem crimes que não podem ser anistiados, inclusive tráfico de drogas não pode ser anistiado também, crimes contra o Estado Democrático de Direito, como terrorismo, principalmente. Então
Então a gente tem essa nuance, né? Isso é um requisito que o Congresso precisaria analisar para ver. Isso não é terrorismo? Na minha concepção, é terrorismo, né? Você incitar em Brasília, na capital do país, um levante contra o patrimônio público, contra as Forças Armadas, porque eles foram para cima das Forças Armadas, as que não foram coniventes, né? Que era a polícia legislativa dentro do Congresso, por exemplo. Você fazer esse atentado, esse movimento de distração para que houvesse outro movimento burocrático de golpe, não é terrorismo? Na minha concepção, encaixa como terrorismo também. Quer dizer, você listou o indulto, que é uma decisão do Executivo. Sim. Você listou a graça, que é exclusivamente do Presidente da República. Todos Poder com Executivo. condenação já. E você lista a anistia, que é uma decisão legislativa. Nenhum desses perdões de pena ou abrandamento passa pelo Poder Judiciário. Não. O Poder Judiciário tem mecanismos de extinção da punibilidade também, mas são outros tipos de mecanismo. Né? Então, quer dizer, um acionamento do STF ou STJ depois da decisão tomada não pode recair numa situação de interferência de poderes. Sim, né? Pode recair de invasão, né, de poderes. O judiciário tem seus mecanismos de extinção de punibilidade também, como, por exemplo, uma transação penal, quando você vai trocar ali pena por cesta básica, por multa, que é muito comum, inclusive isso também é uma forma de extinguir a punibilidade, né, do sujeito, de extinguir o processo, mas esses 3 mecanismos não são parte dele, né? Mas o que eu acho muito curioso sobre essa questão é que a certeza da não punibilidade foi o que os levou para aquele momento, né? Foi a certeza de que eles sairiam sem consequências, sairiam tomariam impunes, o poder. Que seriam, né? Estariam ali no topo da pirâmide e aquilo não seria punido. E agora a gente vai dar exatamente a certeza de que não vão ser punidos. Eu vou te perguntar exclusivamente sobre o caso 8 de janeiro, né? Na democracia recente brasileira, a única vez que o perdão, a graça, foi utilizada foi na gestão Bolsonaro, no caso do Daniel Silveira, né? Eu não me lembro de outro caso recente, quer dizer... Da graça também da não graça me lembro. Não, o indulto todo ano os presidentes o indulto sim, mas aí você tem um argumento, uma série de requisitos. Exato, e é coletivo, ou seja, quem cumprir esse requisito tá lá. Não é algo direcionado, né? Não estou indultando essa pessoa. Inclusive o Michel Temer, quando assumiu a presidência, deu um indulto com os requisitos de quem foi condenado pelo mensalão. Né? Mas nem todos que foram condenados cumpriam os requisitos. Então, assim, é uma coisa bem específica, já cumpriu pena ou tá em regime semiaberto já. Então, tem um embate jurídico são ali, coisas bem específicas, não é todo mundo que entra, né? Mesmo que seja um crime aí parecido que todos sofreram a condenação, não é todo mundo que entra. E no caso da anistia, né? A anistia mais recente que a gente viveu é essa que a gente citou de 79, ou seja, quando se estabelece um consenso político, né, e social, inclusive, porque ali não era só uma decisão política, havia movimento da sociedade civil dialogando com isso. O que me parece muito diferente com essa reivindicação de agora, que é uma reivindicação unilateral, né, uma bolha, um grupo, né, muito por interesse próprio do próprio líder Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa questão da anistia neste contexto do 8 de janeiro, podendo beneficiar Jair Bolsonaro previamente, né, agora que ele está prestes a ser julgado? Eu não acredito nessa história de anistia pela pacificação social. Eu sou totalmente contrária. Acredito, inclusive em 79, tudo bem, houve essa pacificação, essa conciliação. O Brasil, o Luiz vai poder falar melhor que eu por causa da formação acadêmica, mas o Brasil é uma grande conciliação, né? Todos os nossos grandes eventos não foram necessariamente revolucionários, mas conciliatórios, inclusive o fim da ditadura militar. Mas na época a anistia interessava a todos, né, basicamente. Interessava aos grupos armados também, que lutaram, as guerrilhas. Interessava a quem foi preso durante a ditadura, porque sofreria o resto do processo também. Mas agora não existe o interesse geral, existe o interesse de um grupo específico que busca que as consequências de seus atos não existam, né? Então não tem pacificação social para uma pessoa que claramente fez, falou e tá gravado. E isso continua que é o pior. falando. E tá gravado. Porque não houve resistência, né? A verdade é que na ditadura militar,
64, houve a resistência de grupos guerrilheiros que também cometeram para se armar, para poder enfrentar os militares. O pessoal soltou banco, tá bom? Até matou, né? Também ia responder por esse processo, né? Sim, foram presos, né? Iam continuar com o processo. Com o processo. Em curso Então também. houve um acordo de. Agora aí não tinha aqui. Acordo do quê? Por quê? Da anistia para quem? Não tinha ninguém, simplesmente a eleição foi limpa, tudo aconteceu de uma forma muito lícita e eles vão desmontar Brasília por quê? Tem Exato, e o único culpado pela perda de Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro, né? O único exclusivamente culpado de perder as eleições foi Jair Bolsonaro. Ele embora ele tente achar 1001 defeitos na eleição, ele é o único culpado eleitoralmente falando, eu acho que poderia até haver, sabe o que ou não? Anistia. Sabe como ou não? Ele assumia a culpa de tudo, falou, olha, eu induzi esse pessoal, eu sou o culpado, tá bom? Me condenem, 50 anos de prisão, mas eu quero anistia porque eles não têm culpa. Fui eu que estimulei tudo isso desde o começo. E foi isso que aconteceu. Mas não é só ele, o Braga Neto, Augusto Heleno, não pode ficar só no Bolsonaro. Ele era o chefe de tudo, ele era o presidente da República. Os outros não são santos, não. Não são santos, mas enfim... Eu acredito que ele era a mente que direcionava... o grande público, mas talvez não era a mente que operava o grande público. Sim, ele não tem capacidade para isso. Até porque disseram a nós, uma pessoa muito bem informada nos disse que, olha, o Bolsonaro foi levado a isso por Braga Neto e Heleno, que eles são pelos militares. Que eles são, e me parece uma pessoa com um emocional frágil, né? Que perdeu a eleição ao invés de acenar. Perdeu a eleição por muito pouco, ao invés de acenar para a própria base, se recolheu, foi para os Estados Unidos, nunca mais foi visto. Então parece uma pessoa que tem um emocional, né? Um castelo de cartas, né? Então não teria, né, ali a envergadura para bancar isso, mas tem envergadura para ser ouvido. Porque a grande figura política que lidera a extrema-direita é Jair Bolsonaro. Ele não tem a capacidade de organizar, mas ele tem os votos, que é o que faz a diferença, porque ele é popular. E eu acho assim, eu concordo com a Madalena, se tem que punir alguém, não queira punir as buchas de canhão que foram lá quebrar tudo, correram risco de, num confronto, poder morrer ali, enfim, tem que punir quem arquitetou, quem financiou. Tem que financiou também. O ideal é esse. O ideal é esse. Todo mundo. A gente sabe como funciona. Todo mundo ali era maior de idade. Exatamente. Ninguém era inimputável. Ninguém foi laçado em casa. As pessoas deram um exercício. Outro dia eu falei disso aqui, um exercício pessoal. Você sai da sua casa, gente que saiu do Rio Grande do Sul, atravessa 5 estados para chegar em Brasília, acampa lá, invade. Sabe? Não é coitadinho, não. Não tem coitadinho nessa história. Portanto, Maria Paula, algo mais a acrescentar sobre essa questão de hoje? Anistia, indulto, graça? Mas para falar que, assim, questão de pacificação social, por exemplo, em 79, será que houve a pacificação social? Porque ainda se questiona se aquilo foi realmente um ato de pacificação. Até hoje a gente tem consequências muito severas de ter concedido essa anistia, né? Então a gente, por exemplo, tem identificados claramente os assassinos de Rubens Paiva, por exemplo, que recebem pensão do Exército, que estão aí livre, leve e soltos, porque a punibilidade deles foi extinta em 79. Então, será que nós pacificamos a sociedade? Eu quero te perguntar uma coisa, porque isso vai ser agora deliberado provavelmente pelo Supremo. Os crimes continuados, como ocultação de cadáver, por exemplo, você acha que isso vai ser revisto? O Supremo tem a analisar, mas eu acredito que não será revisto porque são crimes conexos, né, com o assassinato. Como a anistia abrangeu ali o homicídio contra os perseguidos políticos, a ocultação de cadáver é um crime correlato, né, ao homicídio. Mas eles vão analisar, pode ser que o voto seja distinto também do meu pensamento, mas eu penso que ocultação de cadáver, a própria tortura em si é correlato. Quando o Eros Grau ainda era do Supremo, eu acho que já teve uma tentativa e na época o Supremo bloqueou. Sim, o Supremo entendeu que era um crime correlato. O Ministério Público já tentou por diversas vezes entrar com ações, porque o Ministério Público que é titular da ação penal é ele que entra, né, contra o cidadão. Quando ele comete um crime, o Ministério Público já tentou entrar contra alguns generais e a denúncia foi arquivada por diversas vezes, justamente por considerar-se que era um crime
correlato, então envolvido na anistia, né, que foi concedida. Tá vendo o problema de um processo de anistia? A ferida, ela fica de vez em quando abrindo aberta, e o processo nunca se fecha. A infecção fica permanente. Ela fica permanente, aparece de vez em quando em algum espaço. Nesse momento a gente está vivendo aí o fenômeno cultural do Ainda Estou Aqui, então o tema volta porque a gente não resolveu essas questões, né? Enfim, Maria Paula, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso aí, Maria Paula. Só uma ontem tivemos, na terça-feira, né? Embora tivemos um debate sobre a questão da Santa Casa, sobre como é que você viu aquela fala do Cardilo. A fala, eu achei grave as acusações, achei curioso que ele começou fazendo acusações, depois ele disse que não estava acusando ninguém, então me encontrei ali um pouco confusa. Eu fui uma das poucas que não falei, né, na tribuna. Por quê? Porque a informação que eu tive é que a criança foi atendida nos trâmites corretos da Santa Casa. Então, o que ele apresentou ali, tanto que ali nos bastidores, alguns vereadores falaram, envia esses documentos pra gente, porque a gente precisa analisar, é uma denúncia grave. Quando você faz isso na frente do Legislativo, o Legislativo é obrigado a fiscalizar também, a entender o que aconteceu. Então, eu vi como sério, como grave e como, assim, uma denúncia que precisa ser levada adiante, né, se for verdadeira. Mas acompanhei, inclusive, a entrevista da Eliana Naim aqui também. Acho que ela também conseguiu esclarecer bastante do tema, mas já tô também com alguns documentos que ele apresentou em mãos, eu e alguns outros vereadores, porque são denúncias que a gente fica preocupado com o atendimento, né? Principalmente acusando a Santa Casa de privatizar, de terceirizar e não atender. Então, vi com preocupação. Claro, tem que ser visto, né? Com preocupação. Porque nós convidamos, para a doutora Eliana, convidamos o médico que cuidava da criança, só que o doutor Cardilo fugiu porque ele prefere falar sozinho, né? Não tem, eles formam um grupo que eles só falam eles, né? Então isso é muito ruim porque isso mostra que as pessoas não são democráticas, né? Elas fogem da responsabilidade de conversar de uma forma bem aberta, né? E assim, se as denúncias de fato forem levadas para frente, que o doutor leve ao Ministério Público, inclusive, né? Porque são denúncias que precisam ser averiguadas e, bom, é que me confunde, porque no começo ele falou que era uma denúncia, depois ele me disse que eles não estavam acusando ninguém. Então fica um negócio, é denúncia, não é denúncia? Qual é a intenção daquela tribuna, né, para os vereadores? Então é um agravante também. É isso aí. Muito obrigado, Maria Paula, mas enfim, nós estamos aqui levantando os assuntos locais e indo em frente. Muito obrigado, um abraço, viu?